Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós já oramos ao Senhor e estamos na dependência do Espírito Santo para a iluminação e a aplicação. Aquilo que Ele já me iluminou a respeito da preparação e aquilo que Ele vai nos iluminar na compreensão, na exposição desta parte das Sagradas Escrituras. O nosso tema: fiel até a morte, o grande desafio da igreja. Repetindo: fiel até a morte, o grande desafio da igreja. Em 54 anos de vida, nunca presenciei uma perseguição realmente relevante contra a igreja. Soube de um passado próximo, no leste de Minas, na nossa região, Thalita, Damares, a nossa região, por exemplo, de queima de bíblias de protestantes, brigas ali da liderança de Manhumirim com os protestantes da Igreja Católica Apostólica Romana contra os protestantes, mas isso foi no passado e eu não presenciei isso. No presente você sabe muito, temos muitas informações sobre perseguições fortes, terríveis, em outros países, sobre os filhos de Deus, mas nós realmente não enfrentamos nada realmente tão grave, tão forte, embora seja nos nossos dias já alguma coisa surgindo, né, que manifesta esse contrário à igreja cristã, com afirmações, como nós temos visto e ouvido, a respeito dos princípios de Deus serem hoje uma afronta. Nós somos taxados hoje como intolerantes, porque falamos que só Jesus salva e os princípios do céu regem e devem reger a vida. Então nós temos ouvido isso pontualmente e a tendência é crescer. E eu olho com pesar, muitos crentes abandonam a fé por pequenas coisas. Eu não vou mais porque o fulano de tal fez isso, ou não fez aquilo, e isto tem sido suficiente para justificar um abandono da fé. E a minha dúvida e a minha pergunta é: será que nós estamos preparados para enfrentar uma perseguição, realmente uma perseguição que possa surgir e certamente ela surgirá, talvez alcancemos ou não, né? Talvez será no nosso tempo ou não, mas certamente ela virá. Será que nós estamos preparados para uma perseguição? Eu quero trabalhar em 3 áreas neste texto. Nós vamos dar uma palavrinha sobre a cidade Esmirna, vamos dar uma palavra sobre a igreja de Esmirna e depois sobre o Senhor da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela foi fundada no ano 1000 antes de Cristo como uma colônia grega. Ela foi invadida e destruída pelos lídios no ano 600 anos antes de Cristo, e realmente destruíram toda a cidade. E no ano 200 antes de Cristo, Lisímaco, ele foi o responsável pela reconstrução de Esmirna, e ele reconstruiu Esmirna de uma forma tão
esplêndida, que ela era até chamada de a coroa da Ásia, de onde ela estava localizada. Essa cidade passou a ser uma cidade muito importante e muito rica, porque ela continha um porto, o único porto, o maior porto da Ásia. Então todos passavam por ali e a riqueza era distribuída. Então a igreja estava numa cidade muito rica, mais ainda. Essa cidade, depois que foi tomada pelos romanos, também se tornou a cidade mais fiel a César, mais fiel a Roma. Então era uma igreja que exigia do seu cidadão prostrar-se diante de César e confessá-lo como o seu senhor. Ela era a primeira no contexto de aceitação desse imperador César Augusto. Então era uma cidade que ela estava ali aos pés e pegando parte de um monte chamado Pacos. Este monte tinha muitos templos de ídolos e casas muito bem construídas. Então era uma cidade belíssima e riquíssima e fidelíssima a César Augusto. Esta era a cidade de Esmirna. Agora vamos aqui então para a igreja de Esmirna. Ao contrário da cidade riquíssima, a igreja de Esmirna era uma igreja financeiramente pobre. Primeiro porque ela era formada por famílias menos favorecidas e a sua maioria eram pessoas escravas. Então financeiramente era uma igreja que não tinha um suporte, um valor financeiro tão alto. E esta igreja, fiel ao Senhor, é uma das duas únicas que não recebe nas 7 cartas a repreenda de Jesus. Só recebe os elogios, o encorajamento e a promessa. E quando vamos então dentro desse aspecto, é uma igreja que passou a enfrentar um momento muito difícil da vida, uma tribulação muito forte na sua vida, por estar justamente inserida naquela cidade dominada por César Augusto e por ter todos ali fiéis. Havia uma exigência de que todos os cidadãos, inclusive os membros da igreja, se curvassem diante de César. Então, seguindo aqui mais ou menos uma direção oferecida pelo reverendo Hernandes, eu quero apontar 4 motivos ou linhas em que essa igreja ela passou por tribulação. Então, primeiro, a perseguição mesmo física, política, ideológica, plantada por Roma sobre aquela cidade, que automaticamente era cobrada e plantada sobre a cidade. É conhecido através dos historiadores que, por causa dessa exigência de se curvarem diante de César Augusto, e a igreja não fazer isso e dizer que Jesus era o seu Senhor, houve um período em que 1.200 pessoas, 1.200 membros desta igreja, 1.200 servos do Senhor, foram jogados do cume do Monte Pacos para morrer despenhadeiro abaixo. Depois disso, levaram mais 800 pessoas, 800 crentes, filhos de Deus, que também não negaram Jesus e julgaram do mesmo lugar, como que não adora, então morre. É uma perseguição ferrenha, e a igreja vivia este período com grande afronta das autoridades da cidade, obedecendo a ordem de César Augusto. Para que você entenda, se eu não estou equivocado, Anthony Huckman, ele fala que possivelmente Policarpo era bispo de Esmirna, e Policarpo foi um homem que foi queimado vivo aos 86 anos de vida por causa da fidelidade ao Senhor.
Diz a história que chamaram Policarpo e disseram para ele negar a Jesus. Ele disse que não negaria, teria que confessar a César, ele não confessou, e aí então o imperador mandou ameaçar com feras. E diante da ameaça, ele disse para o imperador: há 86 anos tenho servido ao meu Senhor Jesus, e ele nunca me abandonou, não seria agora que eu iria abandoná-lo de servi-lo. E aí, então, o imperador, para piorar a situação, mandou acender uma fogueira, e quando estava conduzindo para a fogueira, falou sobre essa fogueira, e Policarpo disse a seguinte frase: você me ameaça com o fogo que apagará em instantes e consumirá a minha vida, e você é ignorante com respeito ao fogo do juízo eterno, que você queimará a eternidade. E assim ele foi colocado na fogueira, e assim ele morreu por fidelidade ao Senhor. Essa era a perseguição. Este era o estado em que a igreja estava vivendo. Mas não era só a perseguição desta forma, havia também a pobreza, que não era só uma questão relacionada a pessoas menos favorecidas e escravas, mas os ataques que eram trazidos ou conduzidos ou aplicados sobre a igreja, era o seguinte: não só havia uma perseguição física, como eles faziam saques também. Então a pessoa já tinha pouco em casa, e os soldados ou as autoridades chegavam e agrediam e tiravam aquilo que eles tinham, comida, roupa, e levavam com eles, tirando para que eles ficassem ainda mais pobres. João registra aqui, como você vê aqui: conheço a tua tribulação, referente então à perseguição, a tua pobreza. A pobreza aqui é usado um termo pitoqueia, que não é simplesmente o pobre no sentido de não ter muitas coisas, mas é o pobre no sentido de passar mesmo, ficar sem o necessário, não ter o necessário, a escassez de tudo. É como se fosse praticamente alguém passando fome diante daquilo que é aplicado a eles. E esta é a questão. Mas só que, ao fazer isto, não era somente a pobreza causada por esses homens, mas tinha também a difamação de pessoas que se declaravam como judeus. Você tem aqui: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ou seja, como religiosos, na verdade eram, como o próprio o Senhor Jesus então falou, e João registrou, sinagoga de Satanás, porque eles saíam inventando coisas contrárias, falando mal, atacando a igreja de Esmina, e isto provocava a ação do Império Romano sobre a igreja de Esmirna. E isso aqui me fez até lembrar o que nós temos vivido como crentes hoje, como cristãos hoje, porque hoje nós estamos sendo difamados como aqueles que são intolerantes com as demais religiões, quando nós falamos que só Jesus salva. Isto é uma ofensa ao brasileiro atualmente, você dizer que só Jesus Cristo salva, que nada fora de Jesus pode salvar. Então nós estamos, de certa forma, sendo também difamados, embora seja uma coisa bem mais devagar do que ali estavam, mas esses judeus faziam isso, levavam às autoridades acusações como esta que nós acabamos de ver aqui, e que nós também, de certa forma, estamos passando. E isto daria então a quarta realização de tribulação, que é prisões. Só que essas prisões eram prisões que viriam a acontecer, e Jesus está dizendo para a igreja que vocês estão passando por tribulação, mas vocês ainda sofrerão mais. Olha só o que ele diz no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, dizendo assim, já passam por tribulação, já estão sofrendo, já estão passando por dificuldades, mas ainda virá pior.
E ele diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos em prova. Aqui, lançar em prisão aqui, era praticamente a antessala da morte. Lançar em prisão aqui era praticamente dizer assim, vai morrer, foi preso, vai morrer. Por quê? Era colocado num calabouço, ali não tinha nenhuma ventilação, era úmido, não era colocado comida, não era colocado roupa, muitos morriam de fome, muitos morriam de frio, ou de outras enfermidades contraídas ali naquele lugar. Então, quando era colocado ali, sabia que era colocado para morrer. E o Senhor está dizendo, não temas, porque o diabo está para lançar, vocês serão lançados ali. Esta mensagem é uma mensagem que foge totalmente à mensagem que nós temos ouvido hoje de ser crente. É uma mensagem que foge totalmente ao conceito de prosperidade, da teologia da prosperidade que temos vivido hoje. Porque o que Jesus está dizendo para uma igreja fiel aqui, são coisas difíceis, terríveis de serem enfrentadas. E ele está dizendo, não só estão passando, mas passarão por essas tribulações. Esta era a vida da igreja de Esmirna. É isso que a igreja estava vivendo. E eu estava meditando nessa igreja, nesse texto da palavra, e estava pensando, será que eu consigo passar pela metade desse sofrimento? Será que a gente consegue suportar perseguição, pelo menos próxima a esta? Porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Como nós vimos, primeiro, a perseguição. Ou você adora César, ou você vai, ou pode ser morto, ou você pode ser saqueado. Torna-se então pobre, você vai ser difamado por aqueles que se chamam religiosos, e você vai então ser preso para ser morto. E isso tudo simplesmente por ser fiel ao Senhor Jesus, nada mais que isto. Uma igreja que não fazia mal a ninguém, até porque não tinha influência para fazer algo referente à possibilidade política ou alguma coisa referente a isso, porque era uma igreja que não tinha... na visão social, na visão humana, era uma igreja de pobres, uma igreja que não tinha nenhuma relevância para mudar ou mexer com alguma mudança na questão relacionada à imposição do imperador. Ainda assim, incomodava. E o que incomodava ali? Era justamente a rebeldia a César e a confissão de que Jesus é o Senhor. O que incomoda o ímpio, Satanás, não é você fazer alguma coisa, mas é Jesus quando ele é esta confissão sua. Se você confessar qualquer outra coisa, você vai ser aplaudido. Se você chegar e falar qualquer outra seita que você possa seguir, você será aplaudido, inclusive aqui no Brasil, aplaudido como cultural. Se você defende uma religião afro, e se você é do espiritismo, se você é do terreiro de Macumba, não importa, isso tudo é cultural e todo mundo bate palma e inclusive injeta dinheiro se for necessário. Mas se você falar sobre Jesus Cristo, este é o problema, este era o problema de Esmirna e este é o problema da igreja hoje atual. Quanto sofrimento! Quanto sofrimento! E às vezes nós caímos por muito menos. Qualquer coisa para nós se torna muito. E aí começamos a questionar, começamos a brincar, a discutir conosco mesmo, e ficamos pensando se vamos ou não vamos, será que compensa ou não compensa? Não é assim que nós passamos, por muito menos. E olha que nem passando fome nós estamos, talvez só mesmo um outro problema na vida, nada que chegue nem 5% disso que a igreja estava passando aqui. Esta era a igreja de Esmirna, este era o estado da igreja de Esmirna, este era o sofrimento da igreja em Esmirna. Mas é agora que entra a parte melhor, o Senhor da igreja de Esmirna. Então vamos voltar nossos olhos para o texto novamente. Vejam bem, ele está apontando para Jesus Cristo,
ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Quem que escreve? Estas coisas diz, quem está dizendo? O primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É Jesus Cristo. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, João está dizendo que quem está escrevendo essa carta à igreja não é João. Ele é apenas o copista. Quem está falando é o Senhor. E ele se apresenta como o imutável e eterno. Veja bem, ele está dizendo assim, primeiro e o último. Ele está dizendo que veio antes e ele está depois. Então a vitória é garantida, porque aquele que é o Senhor da igreja não mudou, não sofreu nenhuma mudança ou transformação no decorrer da história. Ele continua o mesmo desde o início ao fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é imutável. É o mesmo Jesus que operou todos os sinais, todas as maravilhas, que agiu soberanamente sobre todas as coisas no decorrer não só da sua vida como homem, ao nascer, crescer, morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, mas também é o mesmo que está registrado como aquele que esteve na criação, no início. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. Hebreus também diz que ele é o criador de todas as coisas. É este que estava antes e é este que está depois na eternidade, porque ele é imutável. E o que está apontando agora para a igreja de Esmirna é uma palavra de conforto, de encorajamento do Senhor da igreja. E ele diz justamente essa questão da eternidade vitoriosa, porque ele vai dizer no sentido de ele é indestrutível. Olha só, aquele que esteve morto e tornou a viver. Agora, esta palavra, tornou a viver, ela tem uma importância muito grande no conjunto da carta. O objetivo de Jesus aqui para a igreja de Esmirna é porque ele estava escrevendo para membros que estavam morrendo e que iriam morrer por causa da fidelidade. E ele está dizendo assim: vocês estão morrendo por fidelidade a mim? Pois então, eu morri, mas ressuscitei. Ele está apontando para a vitória garantida. Podem ficar tranquilos, a morte não lhes destruirá, a morte não lhes vencerá, porque eu venci a morte. Esta é a primeira lição apontada de vitória para o povo, de encorajamento para o povo que estava sofrendo, dizendo: pode ser fiel, porque eu morri, mas eu ressuscitei. Agora olha só o versículo 9, ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Primeiro, a visão de Jesus ela é diferente, a visão do céu é diferente, a visão do céu, os princípios do céu são diferentes, a visão do céu é diferente daquela que nós vemos no mundo. No mundo, para ser rico, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muitos bens, tem que ser alguém que tem um bom emprego. Para o céu, o rico não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, não tem a ver com emprego, não tem a ver com nada. Ele está dizendo assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. No conceito espiritual, vocês são ricos. Jesus está dizendo isso, não é João que está dizendo isso, não são os demais apóstolos, não são os membros da igreja, não é uma liderança de uma cidade. Quem está dizendo isso é aquele que é dono do ouro, é dono da prata, aquele que é Senhor absoluto. Então a visão do Senhor da igreja não é a mesma visão que a igreja tem. Em muitos momentos, a igreja é levada, é conduzida a pensar na sua grandeza, no seu poder, quando ela chega no final do ano e diz: arrecadamos muito em dízimo.
Olhamos para grandes igrejas e dizemos, aquela igreja é rica. Jesus pode olhar talvez para uma igreja que nem pode ter um pastor e dizer assim, aquela igreja é rica. E talvez olharia para uma outra igreja que tem uma arrecadação relevante e dizer, essa igreja é pobre. Porque a visão de Jesus não está nos bens materiais financeiros, mas na fidelidade com Ele. Isto é muito especial. A mudança, a transformação daquilo que a nossa mente tem trazida deste mundo, em que até nos curvamos diante daqueles que têm muito dinheiro. A visão do céu não é assim. A riqueza não está na quantidade de dinheiro que você tem, mas está na fidelidade que a igreja tem ao Senhor. Por isso ele diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. Mas ele vai dizer aqui, conheço as tuas pobrezas, a tua tribulação, a pobreza, mas não é no sentido simplesmente de conhecer estou sabendo sobre o Juan e a Thalita, estou sabendo sobre a Natália, estou sabendo sobre a Laís. Não, também ele é onisciente, ele sabe, mas é também num contexto de passar pela tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Agora vamos pensar um pouquinho. O Senhor Jesus foi aquele que mais sofreu por ser filho de Deus, o Pai. E se você, um texto que eu sempre gosto de citar, olhar Hebreus 14 a 16, nós encontramos, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele não foi tentado assim, ele não pecou porque ele era divino. Não, quando ele foi tentado como homem. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu as limitações humanas no corpo humano. E ele passou, ele enfrentou, ele experimentou todas as nossas fraquezas, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele não pecou. Então quando ele fala, conheço, ele conhece realmente. Eu posso chegar perto de alguém que está num sofrimento gigantesco por algum problema e dizer assim, eu conheço o seu sofrimento, eu sei o que está passando, mas nunca passei por aquilo, então eu não sei o que a pessoa está passando. Eu só poderei dizer assim, eu sei o que você está passando, se eu passei por algo igual, com a mesma intensidade, com a mesma duração de tempo. Aí eu posso dizer, e Jesus passou por tudo, então ele conhece verdadeiramente tudo o que nós passamos. Ele estava falando para Esmirna, está falando para você e para mim aqui agora. Ele conhece a sua tribulação, ele conhece a sua pobreza, ele conhece a difamação daqueles que estão se levantando contra você, ele conhece aqueles que estão levantando para destruir a sua vida. Mas saiba de uma coisa, ele conhece porque também ele está presente. Como é que ele disse antes de subir ao céu? Ele disse, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e eis que estarei convosco
todos os dias. Ele está presente. Sabe aquele que está agora, quem sabe num quarto de hospital, sozinho, sofrendo, ele não está sozinho, porque Jesus está com ele. Quando você estava na sua tribulação, sozinho, choroso, talvez sem saber o que fazer, Jesus estava presente ali. Ele sempre está presente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lembro-me que um psicólogo disse para mim que era muito triste saber que alguém havia morrido na pandemia, porque a pessoa morria sozinha. E ele era conhecedor do Evangelho, ele era um pastor também, e eu pude compartilhar com ele, não corrigindo, quem sou eu para corrigi-lo, mas lembrando que ele não morreu sozinho, porque o servo do Senhor nunca fica sozinho. O Senhor conhece a sua tribulação, Ele está presente, Ele sabe tudo o que você passa, Ele conhece aquilo que está lhe atingindo, Ele conhece aquilo que está sobre os seus ombros, aquilo que está lhe fazendo sofrer. Ele é o Senhor presente, Ele conhece a nossa tribulação. Mas olha só, Ele não só conhece, mas Ele tem poder sobre o diabo para permitir tocar, e transforma o ataque de Satanás numa sessão de aprovação do Filho de Deus. Ele diz assim, o diabo, está no versículo 10, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor pega o que é dele, e ao invés de fazer, Satanás está para destruir, mas o Senhor usa isso para aprovar, para no final você sair e dizer assim, em nome de Jesus, passei por isso, e o Senhor não me deixou cair. O Senhor não me deixou abandonar. O Senhor não me deixou ficar fora dele. O Senhor me sustentou, porque Ele tem não só o domínio de transformar isto numa prova, mas Ele também tem o poder de limitar a ação de Satanás. E Ele vai dizer assim, ainda no versículo 10, e tereis tribulação por 10 dias. 10 dias aqui não são literais, significa um tempo curto, um tempo limitado, determinado. Vocês lembram da história de Jó? O que aconteceu com Jó? Satanás disse, se o Senhor fizer isso com ele, então vai lá e pode tocar. Ele tocou, Satanás tocou por permissão de Deus, mas tocou somente naquilo que Deus permitiu. Aí ele voltou e disse, mas é porque se for na vida, se for no corpo, e o Senhor disse, vai lá e toca no corpo, só não pode matá-lo. E Satanás vai lá e toca no corpo, até quando Deus determina. Então Deus tem o controle, o Senhor tem o controle, o Senhor da igreja tem o controle de transformar o que o inimigo faz para destruir a sua vida numa provação para sair mais fortalecido. Ele tem a autoridade para permitir que Satanás toque na sua vida ou na vida da igreja até o momento que ele, Deus, desejar e quiser. Ali ele põe um limite. Satanás só pode ir até onde Deus mandar, porque Deus é o Senhor do diabo. O diabo não tem autoridade máxima, só pode agir enquanto Deus permitir, porque Deus é o soberano, Ele é o todo-poderoso, é Ele que está no controle de todas as coisas. Por isso, confie no Senhor. Não importa qual seja a sua história, não importa o que você já passou até aqui, não importa o que você está passando. E eu queria que você talvez de repente mandasse esse sermão, essa pregação, esse texto da palavra do Senhor para aquele que você sabe que está passando por tribulação, para que ele também saiba que o Senhor da igreja está cuidando dele, ele não está sozinho ali. Jesus conhece, Jesus tem a autoridade e Jesus anima. Não temas, porque eu tenho o controle. E ele então faz uma exortação. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ele não está dizendo aqui com idade. Ele está falando para você assim, ser fiel até no final da sua vida, embora isso também seja verdade. Mas o que ele está dizendo aqui são
perseguições de morte. Ele está dizendo assim: o diabo, vosso adversário, ou o diabo está para lançar alguns de vós, para ser dispostos à prova. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: sendo lançado na prisão, naquele estado, olha, pode-se contar que provavelmente morreria. Mas faz o seguinte: ser fiel, ainda que você morra na prisão, seja fiel, porque se você for fiel e não me negar, eu lhe darei a coroa da vida. Veja, olha o jogo de palavras: ser fiel até a morte para ganhar a vida. A vida. A vida eterna. E aí então ele fecha o texto dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por que ele usa a questão da segunda morte? Porque eles sofreriam a primeira morte, a física. Eles morreriam nas prisões, eles morreriam pela perseguição, mas eles não morreriam eternamente. Eles não morreriam, porque quem comanda é aquele que esteve morto, mas tornou a viver. É aquele que tem a vida e a morte na sua mão, e é aquele que também pode condenar ou não. Se nós olharmos aqui em Apocalipse 20, versículo 14, ele vai dizer assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É esta condenação que o Filho de Deus está livre. Deus não promete na sua palavra, em momento algum, você viver num local em que você... vamos separar um retiro espiritual, tudo de graça, você não vai ser incomodado por ninguém, você não vai para um local onde receberá tudo nas mãos. Não, o Evangelho é um chamado para sofrer por Cristo, por causa do inimigo de Cristo. E Jesus já havia deixado claro isso em Mateus 10. Vocês são levados neste mundo como ovelhas para o meio de lobos. É isto que nós estamos hoje vendo aqui, uma igreja que estava no meio de lobos, uma igreja rica, mas pobre, numa cidade rica, porém pobre. Uma igreja rica espiritualmente, pobre financeiramente, numa cidade rica financeiramente e pobre espiritualmente. Uma igreja que perseguia, uma sociedade que perseguia, uma igreja que era perseguida, uma igreja que era sofrida, uma igreja que tinha a palavra do Senhor dela dizendo assim: virá coisa pior. Ainda assim, esta igreja permaneceu firme, e a promessa é coroa da vida e não participar da segunda morte, porque ressuscitarão para a eternidade comigo. É isso que Jesus está dizendo. E eu encerro aqui dizendo: você e eu estamos prontos para morrer por Jesus Cristo? Não se assuste, pode ser ou não, mas de repente você ainda pode alcançar ainda ataques que venham e comece a confiscar os seus bens por causa de Jesus Cristo. Talvez não, mas talvez sim. Talvez você não encontre, mas o seu filho pequeno ou o seu neto vai alcançar isso aí, vai ter essa tribulação na vida. Talvez não o seu neto, mas o seu bisneto, ou lá na frente, não sei quando, mas acontecerá. Assim como já acontece em muitos outros locais. Ou você nega Jesus, ou você não terá acesso que nós estamos tendo, ou você não comprará, ou você... e assim por diante. Será que nós estamos preparados? Eu fico realmente preocupado conosco, como igreja do Senhor, como eu disse no início, por tão pouco
às vezes abandonamos a fé. Às vezes porque alguém passou e não nos cumprimentou. Às vezes porque alguém nos deu uma resposta grossa. Às vezes porque eu pedi para fazer uma coisa e não me atenderam, mas fizeram para o outro. E isso é suficiente. Agora, se isso é suficiente para me afastar, imagine se chegar mesmo uma perseguição. E pior, é possível que você seja entregado por um outro irmão. Jesus falou isso. Olha, eu não sou crente não, mas conheço um casalzinho lá na rua Mimoso do Sul, lá tem Jesus, vai lá para você ver. Será que estamos preparados? Eu peço a Deus que a tribulação, a grande tribulação, não venha no nosso tempo, nossa geração, mas ela não vira agora, vira depois. Então não tem muito problema o que vai acontecer. Mas eu só sei que nós precisamos estar preparados. A igreja de Esmirna passou por esse sofrimento todo e ela foi encorajada. E a minha palavra para você aqui, para encerrar, é: primeiro, seja qual for a sua tribulação, você não está sozinho. O Senhor da igreja conhece a sua tribulação. Segunda coisa que eu quero deixar para você: ser fiel, ainda que resulte na sua morte. A promessa do Senhor é: te darei a coroa da vida e você não passará pela segunda morte, que é a condenação eterna. Eu abro aqui, de repente tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Uma fala para encerrar, daqui a pouquinho então, né? Muito bem. Depois nós resolvemos então nós dois, né? Muito bem, meu irmão. Daqui a pouco nós conversamos então.